Boa! Eu estou aqui para tirar uma dúvida do Denis Jacome. Ele me mandou uma mensagem bem bacana, com uma dúvida que surgiu para ele relativo à regulamentação de voo por instrumento. E a dúvida dele é a seguinte: ele me deu um exemplo saindo no voo de Campina Grande até Recife, um voo por instrumento, porém numa aeronave não pressurizada, ou seja, não é capaz de voar em níveis altos. Portanto, o voo através da aerovia WISC 56 não é possível, já que o nível mínimo para essa aerovia é o nível 150. Portanto, se você voar, mesmo que mantendo o mesmo eixo da aerovia aqui, abaixo do nível 150, você está fora da aerovia. Então a dúvida dele é possível fazer esse voo fora da aerovia e como fazer esse voo? Então eu vou explicar aqui como é que funciona. Na verdade, existem duas respostas para essa dúvida. A primeira delas, a resposta relativa ao que diz a regulamentação. Então vamos lá. Na ICA 112, na parte de regras de voo por instrumentos, existe uma parte que ela fala: é responsabilidade do piloto em comando calcular o nível mínimo para voo IFR fora de aerovia de acordo com o previsto em publicação específica, ou seja, a responsabilidade do piloto fazer esse cálculo. E que publicação específica é essa? A gente tem a ICA 102. A ICA 102 é a que fala sobre correção QNE. E a gente tem uma parte aqui que ensina como fazer esse cálculo aí. Então, por exemplo, para calcular a altitude mínima de cruzeiro para voo IFR, é feito da seguinte maneira. Primeiro, procura-se o ponto mais elevado em uma faixa de 30 km para cada lado do eixo da rota. Então vamos pegar a rota aqui, ó, que o Denis mandou para a gente. O Denis mandou aqui, ó, uma rota de Campina Grande direto para Recife. Então, dentro desses quadrantes aqui, ó, o ponto mais alto que existe é desse quadrante de baixo aqui, ó, 3.500 pés. Então a gente vai usar 3.500 pés como parâmetro aqui. Então vou anotar aqui 3.500 pés, tá? 3.500 pés. Depois soma-se a maior correção QNE da rota. Então, onde a gente acha essa correção QNE da rota? Nesse mesmo documento, na ICA 102, se você navegar até o final, existem alguns anexos, que são algumas cartas, ó, de correção QNE. Como funciona? Você pega a carta de correção QNE que esteja na gama de altitude do seu ponto mais elevado. Então nosso ponto mais elevado é 3.500 pés, ou seja, um pouco acima de 1.000 metros. Então a gente está fora dessa gama aqui. A gente está entre 1.000 e 2.000, né? 1.000 e poucos metros, entre 1.000 e 2.000. Então vamos encontrar a região que vai ser sobrevoada aqui, ó. Aqui, ó. A região vai ser sobrevoada é Recife. Possivelmente vai pegar um pouco aqui, ó, nessa área, vai ser uma rota curtinha aqui. Então as correções é mais 40 e mais 50. Então a gente pega a correção mais alta, que é mais 50, e anota aqui, ó. Então correção QNE 50. E por fim, soma-se 1.000 pés como gabarito ou 2.000 pés caso seja uma região sobre montanhas, né? Uma região montanhosa. No nosso caso aqui não é uma região montanhosa, então nós vamos somar 1.000 pés. 1.000 pés. Então o nosso total aqui é 3.500 mais 50 mais 1.000 pés. O total disso tudo é 4.550
pés. Porém, 4.550 pés não é um nível válido, nível de voo IFR válido. O nível IFR válido para essa rota, logo acima desse nível, já que o rumo a ser tomado é um rumo praticamente sudeste aqui, ó. Então, utilizando a regra dos níveis par, ímpar e tal, a gente tem um nível ímpar aí. Então, portanto, nosso próximo nível aí seria o Flight Level 050. Então, a resposta é sim. O nível mínimo para voar essa rota seria o Flight Level 050. Tá? Então, essa é a resposta de acordo com a regulamentação e as regras de voo IFR. Porém, existe uma brecha aí. Se a gente consultar a MCA 111, que é relativa ao preenchimento de planos de voo, existe uma possibilidade de declarar que a rota já foi voada VMC, já foi voada em condições visuais. E isso isenta o piloto de ter que voar no nível mínimo previsto para a respectiva FIR. Então, ao invés de visualizar isso, na prática, o que os pilotos fazem é, eles consultam a carta de rota daquela região, carta de rotas de baixa daquela região, vê o quadrante que tem a maior altitude, nesse caso é 4.300 pés, tá? E voa o nível acima dele. Então, no caso, 4.300 pés não é um nível de voo IFR válido, seria o 050 também, por acaso coincidiu aqui. E aí declara no plano de voo, dessa maneira aqui, ó, no campo 18, declara um RMK já voado VMC. Então é isso, existem essas duas formas, essa é a forma que é utilizada na prática, então simplesmente o pessoal olha na carta de rota e declara voado VMC. Mas também é importante saber fazer o cálculo, principalmente para as bancas da ANAC e tudo mais, pode ser que caia esses cálculos de correção QNE. Normalmente se cair, ele vai dar o valor da correção QNE porque ele não vai fornecer aquela carta de consulta, então ele já vai passar esse valor de correção, ok? Espero ter esclarecido a dúvida, um abraço, valeu!